Oi, pessoal. A gente aqui está falando sobre o que os portugueses trouxeram, né, para o Brasil, né, na sua cultura, na sua dança. E essa semana vamos falar sobre uma pinceladinha sobre carnaval e sobre a festa junina. Né? O que eles trouxeram para cá. O carnaval vai ser apenas assim um detalhe, porque nós vamos dar mais ênfase quando a gente trouxer também falando para vocês sobre a África, tá bom? O carnaval, apesar de ser muito popular, né, aqui no Brasil, ela foi uma festa popular muito celebrada antes. Ela foi criada muito longe daqui e não tinha nem samba, nem batuque, nem fantasia. E a sua origem remonta ao território grego entre 600 a 520 a.C., com o intuito de celebrar o fim do inverno e o início da época das plantações. E aí as pessoas tinham esse costume, né, de fazer essa celebração. Não era um carnaval como você vê hoje, nem as marchinhas de carnaval, nada disso. No século XI, a Igreja Católica inclui o festejo em seu calendário, sinalizando o início do período quaresmal. Ou seja, nesses 4 dias de carnaval, você poderia comer carne à vontade. Depois você não poderia mais. E o carnaval foi trazido ao Brasil pelos portugueses entre o século XV e XVII. Vou apresentar aí para vocês agora os entrudo. O entrudo, ele veio, né, para o Brasil através dos portugueses em 1641 na cidade do Rio de Janeiro. Desde o início participava da comemoração todas as famílias e também os escravos. Então, desde a Idade Média, se comemorava o carnaval em Portugal, com uma série de brincadeiras que variava de aldeia para aldeia. Em algumas dessas comemorações, existiam grandes bonecos feitos de madeira chamados entrudos, que foram os responsáveis por originar o nome da celebração. Porém, os entrudos não significavam apenas os bonecos, mas toda a festa em si e as brincadeiras. Se você observar, né, eles estão todos vestidos, não aparece nada, não sabe quem é. E eles faziam vários tipos de brincadeiras. Brincadeiras que, se você passasse na rua, eles jogavam água nas pessoas. Então, nesse período de carnaval, não se podia ir, se poderia ir para a rua, mas saberia que ia ser molhado. Poderia ser por água. Uns historiadores comentam que jogavam xixi também, né? E acabou existindo 2 tipos de entrudo popular e entrudo familiar. O entrudo popular eram as festas feitas nas ruas das cidades, e as principais características eram as brincadeiras com água, onde todos se molhavam. Claro que eu comentei com vocês, sempre nesse meio tinha uns que não jogavam apenas água. E o entrudo familiar acontecia nas casas das pessoas, onde os jovens tinham o costume de jogar limão de cheiro uns nos outros. E o que mais tarde muitos passaram a conhecer como lança-perfume, né? Que se colocava perfume dentro de fato para poder lançar no meio das pessoas para ficar aquele cheirinho legal. Esse aqui é um outro tipo de fantasia. Repare que essa daqui, olha só os pedaços de madeira. Tá vendo? E não tinha nenhum detalhe para ser descoberto quem era. Você sabe o que me fez lembrar? Quando eu era criança, por volta assim, de 10 anos de idade, meus pais saíram no carnaval aqui em Macaé e a gente chamava de mascarado, né? Nós nos íamos nos mascarar. E aí, quando colocava fronha na cabeça, colocava roupa, luva, tudo você podia imaginar como eles aí. Por quê? Para não descobrir quem a gente era. Colocava fronha de travesseiro, amarrava nas pontinhas para fazer de conta que era uma orelhinha. E a gente tinha varinha na mão
E a gente saía para mexer com as crianças, com os adultos na rua. Então, eu pegava aquela família, 2, 3 famílias, juntava com, né, pais, mães, crianças, filhos, e saíam pelas ruas. Tinha criança que se assustava, tinha criança que achava engraçado, as famílias passavam por nós, achavam direitinho e ninguém sabia quem era. Às vezes a gente brincava com pessoas conhecidas e elas não sabiam também que era a gente, entendeu? Então, quando eu estudei sobre os entrudos, eu lembrei muito disso, que a gente não tinha essa parte de madeira, né, como a que você está vendo aqui, mas a gente era muito semelhante a eles também, ou seja, um costume trazido de Portugal, que aos 10 anos a gente fazia isso aqui nas ruas de Macaé e não sabíamos que tinha essa origem. E aí, o que aconteceu, né? Pelas pessoas estarem fazendo. Ah, sim, um detalhe importante. Não se tinha dança, né? As pessoas iam para a rua, tinham suas batucadas, mas não tinha dança. E só que os intrusos estavam sendo reprimidos nas ruas pela elite do império. Mesmo a família imperial na época gostando e tudo, mas tinha a elite do Brasil que não estavam aceitando. Começaram a criar os bailes de carnaval em clubes e teatros, que onde as polcas eram tocadas. E com o passar do tempo, essas pessoas, essa elite, começou a ir para as ruas para desfilar, para que acabasse de vez com os intrudos. E um detalhe importante que o intrudo ainda existe até hoje no Brasil, mas a origem mais assim próxima dele, semelhante a ele, sobrevive nas cidades de Arraias, no estado do Tocantins, a 446 quilômetros de Palmas, né? Eu estava pesquisando e percebi que por lado do centro-oeste, em uma cidadezinha bem do interior, ainda se tem um tipo de intrudo, não é o original. Iremos passar agora por uma das festas mais populares do Brasil, que ganhou uma dimensão absurda, que é a festa junina, né? De onde veio essa festa junina? Ela está muito lá atrás, né? A origem dessas festas estão diretamente relacionadas às festividades pagãs realizadas na Europa, porque essas festas ou até mesmo rituais eram realizadas como forma de afastar os maus espíritos e qualquer praga que pudesse atingir a colheita, né? E eles também faziam essas festas para que ele tivesse muita fartura. E isso acontecia exatamente no mês de junho, porque lá na Europa, no mês de junho, inicia-se o verão. Então criava-se todo esse ritual. Pois bem, como era uma festa pagã, a Igreja Católica, o que fez? Adicionou essas datas comemorativas ao calendário dela, acrescentando nela elementos cristãos. E nessa época de junho, existiam figuras do catolicismo, existiam santos, né? A gente sabe que existem santos comemorados no mês de junho. Então, eles trazendo as pessoas para o cristianismo e apresentando dessa forma, foi dando origem à festa junina. Quando Portugal veio para o Brasil, aqui a gente comemorava o nome de festa joanina, que era referência a São João. Com o passar do tempo, deixou de ser festa joanina para ser festa junina, porque ela era comemorada no mês de junho. E outras coisas foram acontecendo, porque a evolução da festa junina aqui no Brasil associou-se com símbolos típicos da zona rural. E outra coisa que aconteceu também, que como vocês sabem, nossa cultura também tem origem indígena. E com os índios, nós colocamos também na festa junina elementos deles, que como, por exemplo, o milho cozido, a batata doce, né? E aí foram incluindo outras coisas, incluindo a canjica, que já vem de outra origem, arroz doce, o pé de moleque, porque olha essa roupa, olha aqui, olha só isso aqui, que coisa mais linda. Então, as quadrilhas formam até 4.000 pessoas para dançar, forrós, comidas típicas, desfile,
Ou seja, passou a ser totalmente diferente, né, do que era na origem dela. Essa aqui é uma festa junina tradicional, que a gente vê nas escolas e interior mesmo. No interior do país encontra-se muito desse tipo de festa. Você pode observar, ouve a música, bem mesmo de roça, né, com acordeon. Agora você vai ver a diferença da outra. Olha, essa daí é a diferença. Tudo muito coreografado, ritmado. Olha as meninas. Perdão. É um concurso. Então eles têm que se esforçar ao máximo, se dedicar ao máximo. As pessoas estão correndo aí porque fazem parte da organização. Tudo que cai lá eles correm para pegar. Porque eles têm uma preocupação incrível da perfeição. Tudo está muito lindo. Gente, não é só concurso de quem tá ali não, tá? É concurso de outros estados, pessoas do Ceará que vai para Paraíba, da Paraíba que vai para Aracaju, sabe? É tudo assim. Ó. Você pode ver, tem a situação da tradição, do casamento na roça e tudo mais, do padre abençoando, mas totalmente diferente do que a gente vê no interior. Olha o padre. Viu, né? Tem o marcador, né? Que nem tem nas quadrilhas, mas diferente. Então, vocês puderam ver, né, como que mudou a festa junina de antigamente para agora. Ainda existem essas festas, né, bem interior, mas hoje ela está mais como uma competição, com tudo, com adereços, com tudo muito lindo, muito bonito. E uma coisa que veio bem simples de lá, né, tá essa coisa linda que você está podendo ver agora. Então agora eu vou deixar vocês com a Patrícia e a gente se vê até semana que vem, tá bom? Tchau. Beijo no coração.